Preste muita atenção. O que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua visão sobre as últimas manobras que acabaram de acontecer em Brasília. Enquanto você estava focado no seu dia a dia, nos preços do mercado e na sua rotina, o tabuleiro do poder se mexeu de uma forma que eles não querem que você entenda. Eles querem que você acredite em uma história linear, uma história de mocinhos e vilões, onde o governo apenas salva o povo. Mas a verdade é muito mais sombria e complexa. Estamos falando do destino de bilhões de reais. O seu dinheiro, o dinheiro que deveria estar na educação do seu filho e no gás da sua cozinha, mas que virou peça de chantagem em um jogo de xadrez político. Vamos percorrer um caminho de 3 placas. E ao final, na nossa grande descoberta, você nunca mais olhará para o Diário Oficial da União da mesma forma. Nossa primeira parada é o dia de hoje, 14 de janeiro de 2026. O limite, o deadline. O presidente Lula agiu às pressas, no último minuto do segundo tempo, para sancionar o orçamento de 2026. E o grande anúncio que estampa os jornais é: Lula vetou 400 milhões de reais em emendas parlamentares. Parece bom, certo? Afinal, quem gosta de ver parlamentar carimbando dinheiro público sem transparência? O discurso oficial diz que esses vetos foram feitos para recompor ações sociais. Mas espere, vamos olhar as entrelinhas. 400 milhões na escala de Brasília, um valor irrisório diante de um orçamento de trilhões. Então, por que o destaque para esse veto? Porque ele serve como uma vitrine moral. Enquanto o governo aponta para esses 400 milhões como prova de rigor, o que acontece nos bastidores com os outros bilhões é o que realmente importa. Por que deixar para o último dia? Para que o impacto da reação seja diluído e a narrativa de proteção ao social seja a única a chegar aos seus ouvidos. Mas o buraco é muito mais embaixo. O governo anunciou que bilhões foram recuperados para programas sociais. Mas como isso foi feito se o dinheiro já tinha sido sequestrado pelo Congresso? A resposta não foi apenas o veto dos 400 milhões. O governo usou um dispositivo escondido na lei orçamentária anual, um mecanismo que permite anular até 30% de certas despesas para suplementar outras. Resultado, o governo moveu 7 bilhões de reais de um lado para o outro, sem precisar pedir licença ao Congresso, sem nova votação. Pense comigo, se o Executivo pode mover 7 bilhões com uma canetada, alegando recomposição social, o que mais foi movido sem que você soubesse? Por que o governo permitiu que o orçamento chegasse a esse estado de fragmentação, para só depois usar o superpoder do remanejamento? Isso cria uma dependência perigosa. O governo finge que está de mãos atadas pelo Congresso, mas guarda na manga a carta do remanejamento por decreto para usar conforme a conveniência política. É a gestão do caos. Deixa o problema feder para aparecer como a única solução possível. Agora, chegamos ao ponto mais revoltante. Os jornais dizem que o governo salvou o pé de meia e o auxílio gás. Mas a pergunta que ninguém está fazendo é: por que esses programas foram depenados em primeiro lugar? A verdade é que a maioria parlamentar retirou 11,5 bilhões de áreas sensíveis, como educação, bolsas de pesquisa da CAPES e até do seguro-desemprego, para inflar suas bases eleitorais. Eles tiraram o pão da mesa dos mais pobres para garantir obras e favores em seus redutos eleitorais, visando as eleições de 2026. Lula recompôs parte desse valor agora. Mas aqui está o pulo do gato. O que o governo ganhou em troca desse movimento? Em Brasília, nada é de graça. Ao devolver o dinheiro que o Congresso tirou, o governo se coloca como o salvador, mas mantém os parlamentares sob rédea curta. É um ciclo vicioso. O parlamentar corta o social para pedir emenda, o governo veta e remaneja para posar de herói. E no meio disso, o orçamento público virou um balcão de negócios. O pé de meia dos estudantes foi usado como ficha de aposta. E quem garante que esses 11,5 bilhões voltaram integralmente para onde deveriam? Ou será que uma parte se perdeu no caminho dos acordos? E agora, a descoberta que eles não querem que você processe. Enquanto a grande mídia celebra a proteção dos programas sociais e o rigor contra as emendas, a mecânica real por trás desses atos revela um jogo de poder monumental. A verdade é que eles retiram de um lado para recompor de outro, criando uma cortina de fumaça perfeita. Sabe aquele orçamento secreto que todo mundo dizia que acabou? Ele apenas mudou de nome e de dono. O espírito da manipulação continua mais vivo do que nunca. Sabe por quê? Porque mesmo após todos esses vetos e remanejamentos, ainda existem 3 bilhões de reais travados.